Boa noite aí, pessoal. Quem estiver assistindo agora, para quem for assistir a gravação depois, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou mais uma vez aqui o Ancapep fazendo as honras. E hoje, para um episódio especial do ChopaCast, temos uma participação especial, o professor João Aigen. Acredito que muito mais gente conheça ele do que conheça o ChopaCast, mas de qualquer maneira, para parte da audiência que não conhecerem, professor João Aigen, primeiramente, boa noite. E segundo, se quiser fazer uma breve introdução. Claro, agradeço muito ao convite, né? Muita gente fala assim, esses podcasts pequenos assim, né, não vale a pena ir, não sei o quê, mas eu penso o contrário. Eu gosto muito de poder entregar um conteúdo para canais que julgam, né, pequenos, porque justamente a chance deles crescerem e trazer um bom conteúdo para o canal deles também, né? Então, quando eu vi seu canal, eu vi seu conteúdo, eu gostei muito e pensei, eu quero contribuir. E você falou um assunto que me é de extremo interesse, que é a própria mentalidade revolucionária, né? Que é um tema assim que é subentendido nas coisas que eu falo, mas nunca de maneira explícita no sentido de vamos falar exatamente sobre ela, suas características e afins. Então eu quero muito falar sobre isso, eu estou muito animado, e eu falo sobre regimes e ideologias totalitárias do século XX e XIX, né? Mas em ciência política e história no geral, tá? E eu agradeço muito o convite e estou animado pela conversa. Eu agradeço muito a ter aceitado participar, e também gostaria de fazer um outro agradecimento, porque uma das coisas que eu percebo faz muita falta no país são, digamos assim, discussões que fogem de chavões, né? Uhum. Eu sou meio olavista, assim, e tem uma frase do Olavo que eu carrego, assim, eu reservei um espaço na cabeça pra isso, de que toda ideia que ela se condensa em um chavão, ela fica idiota, né? Perfeito. Até pra coisas que me beneficiam. Eu poderia ficar fazendo vista grossa pra ser, sei lá, um canal libertário, esse negócio de imposto é roubo. Tipo, é legal, mas se você só repete isso, fica uma coisa meio idiota. Você não tem analisa de situação, nem Você fica nada. preso num formalismo verbal e perde a essência mesmo do que a palavra significa na realidade, né? Exato. É como cultura de maneira geral, né? É um conjunto de símbolos. Só que se você fica só na repetição do símbolo, você perde a Perfeito. conexão com aquilo que motivou, né? Então você precisa ter pelo menos alguma casta, vamos dizer assim, de pessoas capazes de reconstruir todo o processo. Perfeito. Mas enfim, gostaria de agradecer porque nessa discussão, considerando seu trabalho, né, com relação a regimes totalitários e tudo mais, existe muita, como é que eu digo? Existe pouca gente disposta realmente a discutir a história, né, o que acontece. É mais assim, eu quero jogar no colo do meu adversário político a coisa que é tida como ruim. E daí você Perfeito. inventa o que quer que seja para que isso caiba, né? Então, Uhum. sou grato por toda pessoa que aparece e tenta melhorar a discussão nesse sentido, né? Mas, enfim, para tratar de um tema que tem muito a ver com isso, né, pode ser até que chegue nesse ponto, que é a mentalidade revolucionária e outras coisas, o nacionalismo, como Uhum. no título, primeira pergunta, né? Uhum. Definições, né? O Perfeito. que é a mentalidade revolucionária? Né? O que é a revolução? Revolução, no caso, a gente não está falando somente de revolta, né? Ou, sei lá, uma quebra de paradigma. O que é historicamente entendido como a revolução e a mentalidade revolucionária? Eu pensaria, assim, um primeiro momento, e o Uhum. professor pode propor uma outra forma de abordar. Vamos pegar casos que são quase que unanimidade, que são tidos como revolução. A Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, talvez a Revolução Inglesa, já é um pouco controversa, porque alguns liberais conservadores gostam de adotar ela, né, por ter sido, sei lá, uma revolução Certo. restauradora, alguma coisa assim. Mas Uhum. vamos pegar as revoluções do século XIX e esse conjunto, né? E pensar assim, se a gente considerar essas que são unanimidade, o que existe de Uhum. comum entre elas? Qual que é o elemento comum? Qual que é o fio condutor? E a partir desse momento, como é que a gente poderia aplicar ela a outros casos, né? Perfeito. A questão das definições é de suma importância, é o ponto de partida principal que nós temos que ter em qualquer tipo de investigação, né? Que trata de ciências sociais no geral. Você falou o próprio termo revolução, e você já começou a procurar exemplos que possam servir de critérios, ou procurar critérios nesses exemplos, no caso. Porque realmente é assim que nós vamos navegar, digamos assim, a linguagem para poder achar algum substrato histórico para nos informarmos sobre ele. Por exemplo, revolução é apenas a quebra de um paradigma? Se for apenas isso, uma revolução, a revolução de 89 para 91, que acabou com a cortina de ferro na União Soviética, é tão revolucionária quanto a revolução bolchevique? Embora tenham sido contrários, de direções contrárias?
Esses critérios são importantes porque, veja, apenas falar que a revolução é um quebra de paradigma, para mim é deveras raso e não explica a essência de fenômenos revolucionários que tiveram consequências tremendamente diferentes entre si. E se as consequências práticas foram diferentes entre si, então o critério definidor tem que levar em conta as características que resultaram nessas diferenças. Né? E não apenas falar que é um quebra de paradigma. Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, desculpa. Foi uma revolução que, na verdade, diminuiu, digamos assim, a ingerência de um poder estatal estrangeiro e estabeleceu um Estado limitado constitucionalmente. É algo 100% diferente de Revolução Bolchevique ou Revolução Cubana, por exemplo, lá de Fidel Castro. Né? Uma revolução, você abriu as portas para um tipo de regime jurídico protetor da propriedade privada e das culturas nacionais com, digamos assim, os estados tinham mais soberania e liberdade, como outro que foi uma revolução que instaurou um centralismo político absurdo. Não são iguais em nenhuma medida. Então esse critério quebra de paradigma não é suficiente. Vamos por partes. A mentalidade revolucionária, ela é um fenômeno moderno. Eu quero dizer o sentido, modernidade. Ela começa de fato a aparecer como um fenômeno na vida prática, com consequências práticas, a partir do século XIV para o XV. Tá? Ela é um fenômeno que já vem se formulando intelectualmente 2 séculos antes, a partir do século XII para o XIII, mas ela surge mesmo com seus primeiros, assim, explosões lá nas revoltas campesinas na Alemanha. Tá? Eu já vou explicar por quê. Por que é um fenômeno moderno? A antiguidade tinha uma certa estrutura da realidade. As pessoas na antiguidade, elas viam que existia uma ordem natural que guiava o cosmos e a sociedade, né, de maneira até mesmo hierárquica. Claro que isso tinha seus, digamos assim, suas injustiças, que viam os escravos como algo natural e tudo mais, mas não existia uma filosofia que questionava, digamos assim, uma certa ordem natural da sociedade. Até mesmo os tiranos mais virulentos, mais brutais, vamos pensar um Nero, digamos assim, um Calígula, que o seja, eles eram sanguinários por sadismo próprio da sua personalidade ou para, digamos assim, assegurar o seu poder. Mas eles nunca foram assassinos no sentido de que aqueles assassinatos eram justificados numa moralidade que iria restaurar ou salvar, digamos assim, a sociedade ou mudar a sociedade como um todo. Eles não acreditavam nisso. Existia a sociedade com as suas estruturas, suas tradições, eles não mexiam nisso, mas não os impedia de ser tiranos no limite de que lhes possibilitava, né, satisfazer seus prazeres e assegurar seu poder. Porém, com o advento do cristianismo, muda-se um pouco a natureza de como o cosmos é percebido. Existia agora o mundo celestial daquela divisão agostiniana clássica, né? O mundo celeste e o fim dos tempos, o apocalipse, era para ser algo fora dos tempos, algo que encerrava o próprio tempo e fechava numa coisa com começo, meio e fim. Isso era o significado do apocalipse. Ou seja, algo que não está no nosso mundo da contingência, no nosso mundo terreno, do nosso tempo que nós experienciamos. Então existia essa dualidade. O mundo aqui da Terra, que é guiado pelo tempo, que pode não ter um significado presente para nós no momento, mas que ele vai ser revelado no metatempo, na meta-história depois do Apocalipse. Essa definição, esse esquema temporal, ele começa a ser invertido com as heresias cristãs do começo do século XII e XIII. Um exemplo clássico é o tal do Joaquim de Fiore, que era um monge italiano que começou a perceber que o advento do Apocalipse, com a volta de Cristo, não aconteceria na conclusão da história, mas dentro dela. Ou seja, ele já estava antecipando no século XIII que em algum momento futuro, algum momento do tempo que nós vivenciamos, irá acontecer. E ele não tratava isso como o fim dos tempos, mas um evento dentro do tempo que teria sua própria continuidade dentro dele. Então ele traz a ideia do Apocalipse para dentro da história. Aqui e as pessoas... só fazer um adendo que até comentaram, né? É uma expressão que ficou bastante repetida uns anos atrás, né? Que é a questão de imanentização do escatom, né? Você trazer o fim dos tempos para a materialidade, né? Precisamente, o Eric Wagner cunhou esse termo, é precisamente isso que ele está falando. O próprio Eric Wagner fala muito do Joaquim de Fiore, né? Por causa disso. Essas heresias de distorção temporal, quebrando essa dualidade do tempo cristão,
elas não vão se tornando, digamos assim, populares ou mainstream até mais ou menos a Revolução Francesa. Mas já no século XV, camponeses revoltosos com seus príncipes alemães começam a, às vezes, saquear cidades e tomá-las e fazendo pequenos, diminutos reinados. O mais clássico deles é do Thomas Müntzer, né? Na Alemanha, no qual eles saqueiam e controlam uma cidade e eles tentam fazer um governo revolucionário no sentido de que vai ser uma nova sociedade. Uma sociedade sem pecados. Uma sociedade que imita o que seria um mundo, né, restaurado após a volta de Cristo, sem pecados, só que ali naquela cidade de Münster, né? O resultado foi um totalitarismo grotesco em escala diminuta, um pequeno experimento que iria, digamos assim, né, com o benefício da retrospectiva, iria antecipar muito do que foi o próprio stalinismo, ou o maoísmo. Ou seja, muitas pessoas morreram de fome, eram perseguidas e uma pseudo-polícia política foi instaurada, uma polícia religiosa política para controlar os atos de todas as pessoas, que as pessoas não poderiam pecar, porque elas estavam, claro, no mundo que era proibido o pecado, era um mundo já que havia feito a volta do Cristo, segundo o maluco herético, né? E que as pessoas morriam de fome e eram torturadas e assassinadas, e cada crime era, assim, justificado de que eles estavam purificando aquela sociedade dos pecados. Algo que não era... Desculpa, isso me faz pensar um pouco na República do Cromwell, não é? Teve um processo. Mas exatamente similar. isso. Exatamente. Isso aconteceu uns 100 anos antes da Revolução Gloriosa, né? E veja, o crime, que é um pecado em si mesmo, na verdade, para esses heréticos, se tornou a própria justificativa de uma purificação que é incumbência não deles. Pela Bíblia, não é do ser humano, é da volta de Cristo. O julgamento e a purificação. Mas aqueles humanos de carne e osso estavam fazendo aquilo naquele momento, achando que eles estavam incumbidos disso. E o crime passou a ser a maior virtude. Matar, expurgar, torturar, vigiar como uma polícia política virou algo justificado, algo que era necessário fazer. Não apenas isso, quanto mais eles faziam, mais eles estavam próximos da purificação que era tão almejada. Ou seja, quanto mais crimes aconteciam, mais louvados eles se sentiam. É uma inversão moral, oriunda de uma inversão temporal do que significava a dispensação cristã original, né? E isso aconteceu em várias comunas alemãs entre o século XIV e o século XV. O próprio Engels fala muito disso, né? Claro, ele tem o Müntzer como um grande exemplo, né? Mas ele não é um assassino. A Revolução Gloriosa, em algum sentido, foi similar a isso, no qual eles decapitaram o rei, né? E instauraram uma república sem a monarquia, no caso. Era para ser um novo tipo de governo, né, revolucionário, que não teria, digamos assim, alicerces morais na velha tradição cristã. Seria um governo laico, com o parlamento de marionete, né, que era a marionete do Cromwell, e o Cromwell governando por 10 anos lá, como se fosse um governo laico. O resultado foi que Cromwell teve que também perseguir seus inimigos. Ele também criou uma pseudo-polícia política, né, para perseguir aqueles que não seguiam os ditames da República, os ditames republicanos, no caso, né? E tanto que ele também justificava para os seus ministros: quanto mais nós perseguimos e quanto mais nós matamos, mais a República será purificada dos elementos reacionários, retrógrados, no caso. A Revolução Gloriosa é praticamente 150 anos antes da Revolução Francesa. Então você vê que a mentalidade revolucionária já estava começando a tomar forma em pequenas explosões políticas, que, claro, a maior delas foi, até aquele momento, a Revolução Francesa, sem sombra de dúvidas. Mas o que deve se ter em mente é que a mentalidade revolucionária, ela inverte a percepção cristã de tempo e o eterno, né? Traz para dentro do tempo o que é para ser algo que resolve o tempo em si mesmo, né? E, portanto, joga o revolucionário, coloca o revolucionário numa posição muito peculiar e privilegiada perante todos os outros seres humanos. O revolucionário, ele se torna o único juiz moral absoluto dos seus próprios atos. Enquanto o cristão sabe que seus atos são guiados pelos mandamentos e vão ser julgados por uma força muito maior que ele, o revolucionário se incumbe de que ele vai trazer esse poder absoluto do julgamento para a Terra, para o tempo dele. Ou seja, é o futuro que vai acontecer por causa dele que vai julgá-lo. Ou seja, ele é o juiz absoluto de toda a conduta dele. Não existe crime, não existe virtude sem que ele o diga. Todo revolucionário, mesmo os heréticos cristãos, até mesmo os comunistas de hoje em dia, web comunistas, que chamam até esse cara no Twitter,
funcionam na mesma mentalidade de perversão moral. Para eles, o que é a moralidade burguesa que eles falam? É a moralidade de um tempo passado que não lhes aplica mais. A única moralidade que lhes é aplicável é aquelas que eles se colocam como revolucionários, porque eles vão trazer o mundo de justiça futuro que os absolverá. Mas como esse mundo não existe, quem é o representante deles hoje? Eles mesmos. Então, eles se colocam como acima de qualquer tipo de padrão moral, lei, código, que não seja o que eles julgam necessário para a luta revolucionária deles. E até fazendo aqui um contraponto, né? Que achei interessante que você estabeleceu a origem disso mais em movimentos populares, né? Isso. Mas qual seria... Porque para algumas outras... Muita gente tem muitas opiniões sobre... Alguns outros comentadores, existe essa preocupação mais intelectual. Vamos dizer, não sei, a mentalidade... O início da modernidade, ele se começa com o nominalismo. Alguma coisa certo. assim mais intelectual. Existe uma relação entre as duas ou são correntes diferentes de se entender? Você vê um movimento popular ou um movimento intelectual? Eu, em princípio, não vejo a origem da mentalidade revolucionária como, digamos assim, uma criação intelectual. Com o passar dos anos, foi se intelectualizando. Mas suas origens, digamos assim, e seus primeiros resultados portentosos foram mais voltados numa questão de fé. Certo. Uma questão de... Tem um livro muito bom do esqueci o nome dele, é Kohn, o seu nome dele é Kohn, que chama The Pursuit of the Millennium, que é Na Cena do Milênio, que é até em português. E ele, literalmente, ele traça as origens da mentalidade revolucionária nesses movimentos heréticos cristãos que não eram, digamos assim, de gente intelectualizada. Os seus líderes eram, digamos assim, frades e monges que eram bem estudados, mas eles não interpretavam isso como uma intelectualização, mas sim como uma fé, né, que às vezes dispensava o racional, mas que sabiam que ia acontecer em algum momento futuro. Como eles sabiam? Ninguém sabe, só eles sabiam, no caso, né? Que explicação racional que explicação racional Joaquim de Fiori tinha para trazer, o Cristo vai chegar daqui a X décadas? Ele pegava lá uns trechos bíblicos, interpretava da maneira que ele queria, e era isso. Eu não vejo como o nominalismo causou a mentalidade revolucionária. Não, a mentalidade revolucionária, ela surge algumas décadas antes do Ockham, né? E ela se funde mais em seitas heréticas que são, digamos assim, profundamente numa fé imanentizada aqui no mundo, e não propriamente intelectual, trabalho de intelectuais, sabe? Tanto que as explosões revolucionárias da Alemanha foram feitas por frades, mas que foram carregadas mesmo braçalmente por fazendeiros, por gente que trabalhava na gleba, analfabetos, né? Perfeito. Que acreditavam naquilo como a fé mais ardente de suas vidas. Não sei se eu respondi tua pergunta contento. Assim. Não, responde até mais uma que eu queria... Eu ia tentar tratar do conceito e depois das origens, mas o professor até já tratou das origens. E eu fico até pensando, nisso você pode dizer então que como ela surge dentro de uma cosmovisão, de um framework, vamos dizer assim, cristão, ela quase sempre, como é que eu digo... Dentro de outras civilizações, ela parece uma coisa, acaba sendo uma coisa meio alienígena, né? Por exemplo, você teve, se eu não me engano, no Islã, você tem o trabalho do Said Qutb. Só que é uma coisa moderna, né? Ele tentar pegar o pensamento revolucionário e adaptar o islamismo, né? Fora dessa cosmovisão, quase sempre você faz um remendo, né? Você não vê tipo, a estrutura da mentalidade revolucionária, por exemplo, na tradição islâmica e nas tradições orientais. Certo. Você não encontra. Os revolucionários asiáticos foram influenciados por ideias ocidentais. Geralmente já versões, digamos assim, laicas como o próprio marxismo, né? Mas a estrutura da mentalidade revolucionária, para mim, é, digamos assim, uma heresia, uma deturpação da estrutura cósmica temporal que o cristianismo estabeleceu no Ocidente, né? Isso não se encontra, para mim, em nenhuma outra cultura oriental, islâmica, assim, né? Na minha opinião. Só fazer uma pergunta, talvez sobre a questão mais psicológica, né? Aqui na verdade, assumindo que tudo isso é sincero, porque para muitos, até uma coisa que o professor já comentou em outras lives, né? Em muitos casos também a revolução ela pode ser uma pós-racionalização de alguma desvio moral, né? Por exemplo, da inveja, do egoísmo, qualquer coisa assim. Mas tentando olhar, assim, fazendo um Stillman, tentando olhar as motivações como sinceras,
Uma coisa que me veio muito à cabeça, por causa... Não fui pago pra isso, tá bom? Mas só fazendo um jabazinho, até o livro da Débora Luciano. Não terminei de ler ainda, mas eu acompanhei a elaboração, falando sobre a revolta feminina de uma maneira geral, né? Que tem uma bastante relação com isso, né? Que ela vê, por exemplo, boa parte dos movimentos feministas, elas surgem dessa ideia do sofrimento feminino, que é um sofrimento inescapável, né? Existe dentro da mentalidade revolucionária, nessas revoltas, algo assim também? Uma tentativa de fuga do sofrimento? Perfeito. Você falou, só quero botar um pouco ali no que você falou, que a revolução, a ideia de uma revolução, ou digamos assim, a ideia de que um militante se torna um militante comunista, por exemplo, é tipo uma racionalização de um vício pessoal, moral dele, que ele não quer admitir, por isso que ele o racionaliza dentro de uma estrutura intelectual revolucionária, né? Isso muitas vezes é verdade, tá? Mas também não deixa de anular a estrutura original da mentalidade revolucionária. Na verdade, elas atuam concomitantemente, né? Veja, muitas vezes a pessoa tem um desvio moral, às vezes ela é muito egoísta, é muito mesquinha ou não quer admitir inveja, e a própria mentalidade revolucionária lhe possibilita um sucedâneo moral para ela reverter esse vício e torná-lo em virtude. Perfeito. O que antes era um vício de que você tem inveja, você quer roubar alguém, você quer matar rico, você acha que o mundo é injusto, você é um injustiçado do mundo, na verdade agora se torna o que antes era visto como inveja, uma mesquinharia, agora é visto como uma virtude que você vai arrumar esse problema. Sem querer admitir, muitas vezes, que o problema é da própria estrutura moral, digamos assim, né? E se você for ver a vida dos grandes revolucionários, Pol Pot, Stalin, né, Hitler, o próprio Karl Marx, digamos assim, a maioria da vida desses sujeitos era tremendamente, digamos assim, uma bagunça moral. Não conseguiam manter uma família direito, não conseguiam ter uma estrutura, uma vida econômica razoavelmente honesta, né? E tanto que o próprio Hitler era um Zé esquerda que não conseguia nem saber o que ele queria da vida com 33 anos, e ele se encontrou, a vida dele virou a própria política. A vida dele virou a luta revolucionária dele para acabar, digamos assim, com o judaísmo do mundo, que ele via como um meio de purificar o mundo e salvar a raça humana. Ele não tinha mais nada na vida dele, praticamente, a não ser esse objetivo que lhe consumiu inteiramente. Pode dizer a mesma coisa do Lenin? A vida dele era aquilo, tirando a Krupskaya, que era sua esposa, que às vezes ficava muito de lado, ela reclamava disso, mas ele também era totalmente naquilo. Muitos deles renegam família, renegam amigos. O Pol Pot, depois que ele chega ao poder e faz aquela revolução estupidamente violenta lá, os irmãos dele estavam em campos de concentração e só durante o reinado do Pol Pot descobriram que o irmão dele era o líder daquilo tudo. Nem a própria família foi poupada. Nenhum membro da família. Para ele, a família morreu. Os amigos morreram. O que importa é a causa, é o que torna a vida dele, é o que dá sentido à vida deles. É uma devoção completa. E isso não é assim, isso não é um meme, digamos assim. Não, isso é verdade. Essas pessoas, elas são extremamente sérias e não podemos subestimá-las, que elas são seríssimas no seu comprometimento. Quando eu falo que você vê, por exemplo, João Carvalho fazendo brincadeira na live dele, né, se pagando de tiozão legal da juventude, beleza, mas se você dá poder para um cara desse, não tenha dúvidas. Ele vai cometer atrocidades que você nunca imaginava. Mas ele sabe que ele cometeria, se ele tivesse a oportunidade. Isso é uma coisa que eu me incomoda um pouco, talvez, vamos dizer assim, na direita, né, entre aspas. Falando assim de maneira mundial, a não esquerda, né? O como que a gente se acostumou a falar assim, esse cara aí, ele fala isso aí, mas ele nunca teria coragem de fazer isso, aquilo. Pega o Ian Neves, ele dizendo com todas as letras, vocês acham que eu tenho cara de sojado, alguma coisa assim, mas olha a foto de Stalin, como é que ele era. E as pessoas dão risada disso. Eu fico pensando assim, talvez fosse melhor começar a levar mais a sério, né? Porque... Olha, tem que levar a sério, tá? Assim, eu entendo que tirar sarro desses caras é até estrategicamente bom para, digamos assim, desmoralizá-los, né? Perfeito. Mas não a ponto de não levarmos a sério de que se eles tivessem armas em mão e o poder do Estado, nós estaríamos em sérios apuros, isso é muito verdade. Tá? Veja, tem uma certa tendência no pessoal da direita, em liberal, libertário, em achar que tudo se resume a interesse econômico, em lucro e em ganho fácil. Eles acham, por exemplo, que um revolucionário como Stalin, ou Lenin, ou Hitler, não eram verdadeiros comunistas, ou não era, digamos assim, um verdadeiro nazista. Ele só queria o poder para ganhar dinheiro.
Ele queria o poder para ficar mais rico que todo mundo, que matar a concorrência e pegar as terras. Ele só queria dinheiro, eles falam assim. Isso é um erro muito grande, porque você viola a lei mais básica da luta política, né, lá do Sun Tzu, de sei lá quantos antes de Cristo, conhece o teu inimigo. Não é porque você enxerga o mundo de uma maneira materialista, dizendo que o que importa é o dinheiro, de que o outro sujeito vai pensar o mesmo. Veja, Hitler não precisava ter expurgado todos os judeus da Alemanha, não precisava ter invadido o leste europeu e ter começado uma guerra mundial se tudo que ele queria era riqueza e poder, porque ele já era extremamente rico em 1935, por exemplo. Já tinha o poder como Führer na Alemanha. Ele poderia só ficar ali, meio que fingir ser um nazista para apaziguar a militância e mantendo aquilo com a barriga e não envolver o mundo numa guerra. Mas por que ele arriscou tudo sabendo que poderia dar uma guerra mundial? Porque ele era realmente aquilo que ele pensava. A visão de mundo dele, a ideologia dele era o que ele era. A ponto dele renegar até mesmo uma vida de luxos garantida. Ele queria realizar os seus objetivos revolucionários. Arriscou tudo. Lembre-se, o próprio Stalin, uma decisão muito crucial. Em 1928, Stalin decidiu coletivizar a agricultura da Rússia e da Ucrânia. Muita gente bolchevique, muita gente falava, isso é loucura, Stalin, você vai fazer merda, a gente tá aqui no poder, vamos ficar tranquilo, e no futuro a gente vê. Não, o Stalin falava assim, vocês são o quê? Vocês são comunistas ou não são? Eu não quero saber se isso vai destabilizar a gente, se vai nos colocar em risco, a nossa vida inteira foi em risco de revolucionário, então nós vamos realizar. E ele foi, cara. Brutalmente, ele forçou a coletivização da agricultura em um momento que ninguém esperava que ele ia fazer, que ninguém achava que podia ser feito. Ele foi a ferro e fogo, à custa de centenas de milhares de vidas, desestabilizou o governo dele, ele teve que fazer os grandes expurgos para se restabelecer, mas ele foi. Precisava ter feito aquilo? De um jeito pragmático? Falando, não. Mas ele fez por quê? Porque ele acreditava, porque ele era de fato um comunista, ele era a ideologia dele, entendeu? Ironicamente, essa visão de que tudo seria uma desculpa para interesses materiais, ela te dá uma visão tão cínica da história quanto aparentemente de muitos marxistas, né? De você pensar que a ideologia é apenas o véu de ideias, né? Para poder e tudo mais. Sendo que, na verdade, eu não sei se eu não me engano, acho que é o von Clausewitz que fala isso sobre a guerra, mas a história, de maneira geral, ela é regida por forças morais. A matéria ela é um limitador ou um meio, né? Exatamente. Nunca uma força motriz. Perfeito, você falou exatamente. O Clausewitz tem muitos insights muito bons, né? Esse é o principal deles. Na verdade, para mim, a história da política e das ideologias não é exatamente poder. O poder é sempre um meio. O poder raramente é um fim em si mesmo, tá? Esses déspotas totalitários, eles chegam ao poder para cumprir objetivos. O poder, o instrumento do Estado, o manejo da política e da polícia, a força de aniquilamento físico, é sempre o meio para concluir um fim ideológico que os levou lá. Veja, esses revolucionários chegaram na posição que eles chegaram, um Pol Pot, um Stalin, um Hitler, eles chegaram lá passando diversas vezes por riscos sérios de vida, exílio, perseguição política. Stalin foi para a Sibéria mais de 2 vezes. Você acha que alguém está disposto a virar um assaltante de bancos e ser mandado para a Sibéria 2 vezes? Você acha que um sujeito que faz isso pela sua causa não está disposto a matar pela sua causa e só está interessado em dinheiro? Exatamente. O próprio, se não me engano, o Mao Tse, ele também ele foi salvo por uma invasão providencial do Japão à China, porque senão ele estava numa guerra perdida contra o Chiang Kai-shek, né? E olha, a maioria desses caras eram de família da média, alta ou pequena burguesia. O Mao Tse Tung era filho de um grande latifundiário de terras. O Lenin também. Ele herdou terras. O Hitler e o Stalin são exceções, eram paupérrimos fudidos, né? Mas o próprio Pol Pot, um grande latifundiário, filho de latifundiário, foi para Paris estudar pago pela família dele. Né? A maioria desses caras poderia ter escolhido uma vida pequeno-burguesa de advogado, algum funcionário público. Como a maioria da geração deles fez. Mas eles não, muitos escolheram renegar essas origens, muitas vezes renegar as suas heranças e seus meios materiais, dinheiro, para viver como revolucionários fugidios da justiça, inimigos do Estado.
E aí, o grande problema desses liberais é que eles acham que realmente tudo vem de conveniência e busca de prazer. Na verdade, tem gente que sacrifica todo e qualquer tipo de prazer e conveniência para um fim maior. Isso é comunsíssimo na história, tá? Eu não sei por que diabos esqueceram disso, né? É só você pensar, né, nos mártires cristãos. Quem foi que cristianizou a Europa? Foram exércitos em nome de Cristo? Não, foram monges que andavam não sei quantos quilômetros sem saber para onde iam, sem nem falar a língua, com um monte de bárbaros, e os convenceram a ser cristão. Poderiam só ter ficado nos seus mosteiros lá, escrevendo e plantando. Não, eles se arriscavam para quê? Porque a conveniência e o prazer material não é o que rege o mundo, geralmente. As grandes mudanças históricas. Perfeito. Só... Eu não sei se a gente chegou a comentar sobre a questão do sofrimento que eu tinha colocado. Desculpa. Tá certo. Humano. Com certeza, o grande ideal, assim, todos esses ditadores, eles chegam ao poder nunca intencionando, digamos assim, aumentar o sofrimento. O ideal ideológico deles é sempre uma sociedade com menos sofrimento. Com menos, digamos assim, problemas, com menos injustiças. O próprio Hitler, embora ele excluísse todo mundo que não era ariano, para os próprios arianos, ele pensava que era uma sociedade que todo mundo ia ter justiça e meios de se tornar o que quiser, né? A revolução comunista do proletariado, dos que eram oprimidos na história, ia ser uma democracia global de todos os proletariados vivendo num mundo de justiça plena, né? Então é óbvio que a própria mentalidade revolucionária inicial lá dos cristãos heréticos era o quê? Trazer o reino de Cristo mais rápido. Por quê? Porque aqui o mundo é uma porcaria. E o reino de Cristo é supostamente onde a paz e a justiça reinam, né? Então eles pensaram hereticamente, por que a gente vai esperar um apocalipse não sei quando, se a gente pode já prever e trazer isso para cá agora e encurtar, digamos assim, essa contingência cheia de sofrimentos. Então, eu acho que na base da mentalidade revolucionária é fazer uma revolução ou apressá-la da maneira mais rápida, mesmo que cometendo crimes, porque eles sabem que esses crimes são menores em escala de sofrimento do que as futuras infinitas gerações que vão viver em paz e harmonia no futuro. Não sei se respondeu a tua pergunta. Respondeu, isso me fez até pensar na questão do aborto, que muitas vezes justificam, mas aí já é outra história. Mas muitos falam dessa questão, né? É melhor nem nascer, né? Melhor nem nascer do que sofrer neste mundo e tudo mais. Mas, prosseguindo aqui, uma coisa que ficou bem comum, bem batida também, acho que pelo menos lá pelos idos de 2016, 2017, 2018, quando se falava muito em globalismo, né? Ainda se fala, mas estava bem alta, talvez até pelo próprio trabalho do Olavo, que você teria vários esquemas competindo de dominação global, e a força que você teria contra esses esquemas seria o nacionalismo. O globalismo é visto como o sucessor das revoluções, né, do comunismo internacional e tudo mais. E aí se criou essa ideia de que o nacionalismo seria essa posição antagônica, né, esse rival do globalismo, da revolução global e tudo mais. Só que isso, pelo menos, isso cria um problema quando a gente vai tratar de mentalidade revolucionária, quando a gente vai falar de regimes nacionalistas de outros tempos, né? Porque daí você acaba, se você não consegue explicar isso direito, então, como é que você está dizendo, sei lá, que o nazismo é de esquerda, né? Aqui entendendo esquerda como o que seria a vertente revolucionária. Mas ao mesmo tempo você está dizendo que agora no presente o nacionalismo ele é essa força contra o globalismo. Como é que você explica isso? A pessoa dá um tiro no próprio pé, né? Cai numa sinuca de bico. Aí a pergunta é a seguinte: o que a gente, da mesma maneira, definições, o que a gente deveria entender realmente como nacionalismo? Quando se fala, o nacionalismo surgiu no século XIX, esse nacionalismo é o mesmo nacionalismo de hoje? O que historicamente pode ser entendido como nacionalismo? Como ele é diferente, sei lá, de um simples apego à terra, de um apego tribal, alguma coisa assim? Perfeito. Essa questão que tu colocou, temos que ter um contexto histórico um pouco mais amplo. Primeiro eu vou responder a questão da revolução e do nacionalismo ali, né? Essa questão do globalismo. Perfeito. Um marco muito importante para a gente ter sempre em mente referência é a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa é que inaugura
várias coisas na modernidade. Uma delas é a própria ideia de um Estado nacional soberano e republicano. Embora a França já tinha se tornado um próprio Estado soberano como a monarquia, né, os Bourbons, o absolutismo, ela meio que vira um dos primeiros Estados nacionais que queria ser uma república, né? Ou seja, um Estado do povo, que o povo fosse representado por ele. O socialismo moderno que nós concebemos surgiu justamente junto com a Revolução Francesa nessa ideia, apegado à ideia da República Francesa. A maioria dos socialistas antes de Marx, e o próprio cara que cunhou o termo socialismo, que foi o Pierre Leroux, um francês dessa época, em 1821, se não me engano, eles tinham em mente um projeto de igualdade para os trabalhadores e os pobres da classe média baixa terem igualdades e meios de se representarem no novo Estado republicano, nacional, né? Eles não pensavam em nenhum tipo de revolução global. Para esses primeiros socialistas, que muitos deles inspiraram Marx depois, a revolução nunca foi algo em sentido que deveria ser uma harmonia mundial das pessoas em critérios, digamos assim, econômicos como ser proletário. Era sempre voltado para a sua nação francesa, porque a França era, digamos assim, estava liderando o mundo nessas ideias, né? Então, é estranho pensar que nacionalismo e socialismo sejam coisas antagônicas hoje em dia, quando, na verdade, elas nasceram imbricadas uma na outra, né? O grande culpado, digamos assim, para tirar o nacionalismo da esfera do socialismo foi o próprio Marx, né? Porque não podemos negar que a influência do Marx é sobremaneira gigantesca, em vários sentidos, né? O Marx tira a revolução da ideia de que ela tem que ser focada na nação, e para a classe trabalhadora ou para a classe social de alguma nação, e a coloca exclusivamente em uma classe específica, proletária, num contexto global, excluindo qualquer tipo de nação ou pormenor regional, digamos assim. Isso foi, digamos assim, uma ideia arbitrária de Marx e de Engels, e que começa a pegar forma muito grande a partir de 1860, né? E muito do socialismo se volta para lá. Continuaram existindo socialistas nacionais na França e na Alemanha, né, principalmente na Alemanha depois, mas digamos assim que o socialismo, o próprio termo socialismo virou, no final do século XIX para o século XX, um sinônimo de marxismo. Partidos socialistas eram partidos marxistas, digamos assim, né? Então, quando se falava em socialismo, pensava assim, em internacionalismo proletário, em luta de classes, em termos marxistas e tudo mais. Mas isso é apenas uma interpretação que vingou e ficou a mais popular, mas não retirou a essência do socialismo, que era ligado à ideia da nação. Onde é que isso mais continuou vingando? Na Alemanha. Socialistas como Wilhelm Marr e o próprio Eugen Düring, não tem aquele livro do Engels, o Anti-Düring, famoso? É o livro anti quem é o Düring? Eugen Düring, que era um socialista, antissemita e nacionalista, né? E o Engels bate nele justamente também por ser um nacionalista. Mas esses nacionalistas, eles foram tentando trazer a nação de volta para a ideia de revolução. E isso acontece de vez, isso retoma de vez a vanguarda do pensamento socialista na Primeira Guerra Mundial. Quando o internacionalismo é posto à prova a primeira vez, ele falha. Foi a tempestade perfeita, né, para a classe trabalhadora se revoltar, né, e nada aconteceu. Aconteceu o contrário. A classe trabalhadora pegou em armas para matar a própria classe trabalhadora. Né? E pior, os partidos marxistas que pregavam o internacionalismo começaram a apoiar seus próprios governos e seus próprios proletariados, exortando-os a matar outros proletários de outros países nas trincheiras. Então foi um festival assim, de hipocrisia absurda que acabou com a Segunda Internacional, acabou ali mesmo, né? Mas as ideias do nacional-socialismo, do socialismo com o nacionalismo, que estavam ainda um pouco em voga, voltaram com tudo ali. Notadamente na Alemanha, na França e na Rússia. O Hitler, ele não é, digamos assim, um criador de uma ideia absolutamente nova chamada nacional-socialismo. O nacional-socialismo, o socialismo alemão, de estirpe antissemita, voltado para uma grandeza da nação alemã, é presente no pensamento alemão desde o final do século XVIII e permeou o século XIX inteiro, e não deixou de ser popular na Alemanha até Hitler. E Hitler é um herdeiro desse tipo de pensamento. Aconteceu que o antissemitismo foi se imbricando com o anticapitalismo, né? No sentido que o capitalismo é uma coisa de judeus,
que devem ser expulsos da nação para preservar a nação, né? E o Hitler colocou como uma questão racial ainda por cima. Mas é óbvio que o Hitler é um herdeiro de uma tradição socialista muito detectável e muito clara. E aí, se você quer jogar ele na direita ou na esquerda só porque ele é nacionalista, é problema seu. A questão é, Hitler, ele é o herdeiro de uma tradição que sempre colocou o socialismo com o nacionalismo, que é originária do pensamento socialista, e na Itália isso voltou a acontecer com os sindicalistas revolucionários, que perceberam que, na verdade, o mito revolucionário mais poderoso não é o internacionalismo, é a nação. Algo que já era lógico, porque nasceu assim, né? Só depois eles redescobriram. Tanto que eu te indiquei o livro lá no começo, quando a gente estava conversando. Perfeito, até o mito, The Myth of, como é que é? The Myth of the Nation and the Real Revolution, né? Isso. Do Jacob Talmon, ele fala justamente, olha, a ideia de que a nação é revolucionária, a nação é o objeto da revolução socialista, é algo tão natural quanto a própria ideia socialista, como ela surgiu. Ela só teve que ser reencontrada depois da Primeira Guerra Mundial. E aí você surge vários movimentos que são herdeiros desse pensamento de socialismo nacional. O fascismo é um deles. E aí, claro, você tem todos uns contextos específicos com outras influências que vão se misturando, mas o germe da ideia é esse. E acontece a mesma coisa na Alemanha. O nacionalismo, que era antissemita, porque era anticapitalista, querendo a grandeza da raça alemã, da classe trabalhadora alemã, precisamente. Então, quando você fala que o nacionalismo ele é visto como algo, como é que você pode ser nacionalista, então, ser contra a revolução, não sei o que, cara, não. Primeiramente, o nacionalismo, ele surge e o socialismo se adapta a ele. Quando você fala socialismo, você necessariamente está falando de nacionalismo. O internacionalismo é literalmente um mito que não teve comprovação empírica nenhuma na história, em nenhum momento, né, e nunca existiu. Tudo que existiu foram socialismos nacionais. Mesmo dos países que não se diziam assim, como a União Soviética. E a China maoísta. Então você falar que o cara é nacionalista, então logo ele não é socialista, não sei o que, não, é o contrário. Todo socialismo e todo socialista é, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, um nacionalista. Perfeito. Uma coisa, assim, falando, agora que a gente já colocou essas duas ideias, né, da revolução e do nacionalismo, como não só não antagônicas, como também não só compatíveis, como às vezes muito, muito entrelaçadas, como é que a gente olha, por exemplo, tratando de algo que o professor já pesquisou muito sobre, a questão do nacionalsocialismo e do fascismo, eles podem ser, não há impedimento para que eles sejam revolucionários, mas como eles foram revolucionários durante a sua vigência? Lembra, nós conversamos agora há pouco sobre a estrutura revolucionária, né? Perfeito. Veja, quando você fala em nazismo e fascismo, eu tenho que ter duas coisas em mente. São, principalmente para o nazismo, mas para o fascismo uma medida menor. Nunca existiu uma ideologia nazista única, coesa e unitária. Existiram correntes de pensamento e de ideias do que era o nazismo dentro do movimento do partido nazista. Hitler nunca impingiu e forçou uma codificação única que todos deveriam seguir. Tinha, digamos assim, um Mein Kampf como um guia geral. Mas existiam gente ali que não achavam nem que o antissemitismo era questão racial, por exemplo, era questão espiritual. Que o Hitler discordava 100%, mas mesmo assim conviviam lá no partido, sem problema, né? Ele não é alemão, mas isso é um pouco a visão do Julius Evola, não é? Também, mas antes do Julius Evola ainda, no caso. Isso. Certo. Por exemplo, um dos principais mentores de Hitler no começo da carreira dele era o tal do Alfred Rosenberg, né? O Rosenberg não achava, por exemplo, que o antissemitismo era uma questão racial. Ele abertamente fala que é uma questão espiritual e que lutava contra, digamos assim, o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo lutando em medidas espirituais desde 2000 anos atrás. O Hitler, embora tenha sido influenciado por Rosenberg, acaba achando isso uma besteira, né? Ele fala abertamente pro Rosenberg que isso é uma besteira. Mas não deixa de ter o Rosenberg lá como o principal responsável pelo maior jornal oficial do Partido Nazista durante muito tempo.
Então, você, dentro do nazismo, eles tinham várias correntes de pensamentos, mas a estrutura da mentalidade revolucionária, ela é muito clara. O Hitler, não sei se você sabe disso, mas isso nunca foi traduzido para o português ainda, infelizmente. Mas tem um livro que fala justamente, explica a mentalidade histórica de Hitler, como ele via a história. O Hitler, ele via a história como uma grande concatenação de eventos e uma luta titânica entre o judaísmo e o arianismo, desde o começo da história humana, passando por todo pré-história, por toda a história romana, grega, medieval, não sei o que, chegando ali naquele momento, na Alemanha, com Hitler, que ele ia resolver esse embate absoluto e titânico, inevitável, ia salvar a raça humana, salvando a raça ariana. E que todo crime, toda transgressão moral seria justificada porque estaria salvando a maior criação da evolução humana, que era o ariano, no caso, né? Tanto que ele falava que a revolução... Ele sempre falou que a tomada de poder dele foi uma revolução. A Revolução Nacional Socialista inaugura um novo período no tempo, ele fala. Antes existia o tempo do sistema, que era a República de Weimar e tudo que vinha antes. Agora é a época nacional socialista de uma nova dispensação, era o termo que ele usava, uma nova dispensação na história humana, no qual o arianismo vai finalmente prevalecer sobre o judaísmo. E para isso acontecer, ele tinha que, destruir o judaísmo e fazer autarquia no leste europeu, portanto, necessitava-se invadir o leste europeu. Ele não apenas acreditava nisso, como toda a estrutura mental dele, ele interpretava toda a história humana nesse sentido. Tudo informação que ele recebia tinha esse filtro ideológico absurdo, assim. Então, todo o crime que ele cometeu, por mais que ele... Às vezes ele reconhecia que ele estava massacrando os seres humanos, embora sub-humanos, mas seres humanos, ele reconhecia, ele falava assim, muito do que as pessoas geralmente chamam de crime, nós estamos cometendo. Ele fala abertamente assim, muito do que as pessoas chamam de crimes, nós estamos cometendo, mas é que eles não entendem as necessidades morais do nosso movimento, que são outras que não as deles. Perfeito. Ele falava abertamente isso. Então é inegável que Hitler tinha a mentalidade revolucionária e era um revolucionário com uma missão revolucionária para o padrão dele, para o objetivo dele, né? Mussolini, embora, digamos assim, mais comedido, mais pragmático, ele nunca foi um saudosista do passado. Só fazendo uma colocação assim, muito pequena. Uhum. Nesse momento que eu me incomodo um pouco a limitação da língua portuguesa, porque eu gosto, por exemplo, quando você pega o livro, né, o Mein Kampf, é traduzido como Minha Luta, se eu não me engano, né? Só que eu gosto muito mais da tradução para o inglês, que seria o tal do struggle, né? Que acho que traduz muito mais essa ideia, assim, essa moeção de carne histórica, né, o tempo todo. Não é só a luta, né? É aquela... Como é que fala? Não tem nenhuma tradução boa, mas atrito, uma coisa assim, aquele atrito, aquela moeção de carne perpétua, né? Que tem que acabar de algum jeito, né? Isso. É a tensão que está sempre constante na luta, que ela tem que ser resolvida, não para destensionar o revolucionário, mas a própria história. Sim. É isso que Hitler fala, que a luta dele não é a luta tipo dele, Hitler, pessoa, mas a luta que ele, Hitler, representa, como ele se via como um arauto da providência, da história. Ou seja, destensionar a própria história, que era num antagonismo irresolúvel entre arianismo e judaísmo. Perfeito. E o Mussolini, o objetivo revolucionário dele era revolucionar a Itália, levá-la para um novo patamar de modernidade, uma nova modernidade, né? Longe, olha, tem um grande erro histórico de achar que Mussolini e o fascismo eram saudosistas do passado, reacionários, porque eles adoravam o Império Romano, por exemplo. Haviam fascistas que gostavam do Império Romano? Sim, perfeito. Agora, o Império Romano pautava as políticas e as ideias do que eles queriam fazer de nação? De jeito nenhum. Absolutamente não. Mussolini se via como um revolucionário modernizador, queria levar a Itália a um novo patamar de modernidade absolutamente inédito na história, tanto que os livros fascistas, se for pegar um livro fascista lá dos anos 30, vamos pegar ali, 1928, tem lá, título do livro, autor, aí tem lá, 1926, e embaixo, ano 4. Você fica pensando, por que tem ano 4? A marcha sobre Roma foi em 1922.
o regime exigiu que toda publicação bibliográfica em toda a Itália começasse a contar os anos de publicação, além dos anos do calendário, né, gregoriano e tal, com o calendário da nova era fascista. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Ou seja, eles viam a Revolução da Marcha sobre Roma como uma nova criação histórica para a Itália, algo inédito, queria mostrar ao mundo como criar uma nova modernidade para a humanidade. Me lembra um pouco o calendário revolucionário francês também, né? Era só em relação aos meses, mas não sei se tinha contagem. O calendário positivista também é tudo da mesma estirpe de pensamento. E aí você vê, o fascismo ele não chegou a concluir tudo o que ele queria por causa de contextos e politicagem e necessidade política. Mas as ideias, o que os intelectuais falavam e queriam fazer, o que o próprio Mussolini às vezes queria fazer, era algo completamente revolucionário e nada, digamos assim, reacionário, conservador, que o seja. Né? Eles tinham que muitas vezes levar em conta a Igreja Católica e o catolicismo, obviamente. Mussolini não era burro de alienar a Igreja Católica, porque ele ia perder 90% da base de apoio da Itália inteira, né? Todo mundo era católico lá. Mas fazendo um tratado de Latrão e separando as jurisdições, igreja fica ali, Estado fica aqui, nós nos respeitamos, mas cada um fica na sua, ele estava se sentindo confiante em fazer uma nova modernidade, um novo corporativismo, no qual seria um regime que iria resolver os problemas da modernidade oriundos do liberalismo. Né? O problema da luta de classes, o problema da desagregação econômica, né? Da acumulação de renda. Ele achava que o corporativismo fascista, se realizado nas suas últimas consequências, iria trazer um novo sistema de harmonia e resolver os problemas da modernidade. E mostrar para o mundo como fazer isso. E claro que qualquer tipo de crime ou assim, transgressão moral seria justificado. Tanto que ele perseguia jornalistas, batia em dissidentes, matava dissidentes. E para ele dormia tranquilamente, porque ele sabia que a missão dele era mais importante. Né? O que eu queria colocar? Tem duas perguntas que me vieram na cabeça aqui. Talvez seja melhor fazer essa agora. Quando se fala, por exemplo, da evolução do socialismo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem esse momento de discussão. Poxa, o proletariado internacional não funcionou. Não é a nossa classe revolucionária. Você tem a visão nacional-socialista e também fascista, em certa medida. Não, nosso novo agente histórico revolucionário é a nação. E do lado, em algumas correntes comunistas, talvez, na União Soviética não, eles também se apegam mais à questão da nação, né, da mãe Rússia e tudo mais. Mas em algumas correntes vem essa questão de, por exemplo, a nossa nova classe revolucionária é o lumpenproletariado. São os excluídos da sociedade, são, sei lá, os mendigos, os prostitutas, criminosos, tudo mais. E se ficou essa ideia de que no socialismo moderno, né, ocidental, eles estão baseados nisso. E eu acredito que existe essa vertente. Mas uma coisa que eu começo a notar que as pessoas não notam, né, ou muita gente não nota, é que existe também, se alastrando talvez para o Ocidente, não sei exatamente qual que seria a origem, uma outra vertente de socialismo que parece estar num certo meio termo entre um internacionalismo e um nacionalismo, quando você vê cada vez mais gente falando no tal do sul global. E eu fico pensando, o professor teria alguma ideia da evolução desse pensamento? Da onde? Porque parece assim, é um internacionalismo de muitos países, mas ainda assim é uma guerra de nações, né? Essas nações subdesenvolvidas, exploradas contra um norte global. Ou até você foi meio falar do Guin, a ideia da Eurásia contra o Atlântida e tudo mais. O professor teria alguma opinião sobre o desenvolvimento dessa vertente supranacional, mas ainda assim usando a nação como um agente? É engraçado que quando a modernidade chega a partir da Revolução Francesa e os estados nacionais começam a se formar, inevitavelmente uma ordem mundial começa a se estabelecer. Principalmente depois do colonialismo, né, que a Inglaterra e a França, principalmente, começam a dominar, e Portugal, claro, né, vastos territórios no mundo, né, Espanha também. Começou a se estabelecer uma certa hierarquia entre nações. Né, as nações mais poderosas, que se utilizavam da sua riqueza para se expandir-se em colônias e utilizar as colônias para alimentar esse processo, e aquelas nações que eram as colonizadas, ou se não eram colonizadas, que não haviam chegado no ponto de conseguir ser colonizadoras.
A ideia de que existe uma briga entre países periféricos ou do sul global, digamos assim, contra um eixo de poder geopolítico concreto, como o centro do capitalismo internacional, ou o atlantismo, que o seja, não é uma ideia originária de eurasianos. Na verdade, ela é uma ideia originária de nacionalistas italianos. Um dos unificadores da Itália, o tal do profeta do Risorgimento, era chamado Giuseppe Mazzini. Ele foi um dos grandes profetas do fascismo, mas uma das ideias dele era de que as nações deveriam criar um sistema internacional onde todas elas tivessem igualdade em poderio e igualdade em recursos em colônias para poder ter uma igualdade internacional e não uma hierarquia entre estados poderosos e estados subalternos. Essa ideia depois ela é apropriada por um nacionalista italiano chamado Enrico Corradini, que depois veio a ser um doutrinário do regime fascista. E esse Corradini, ele fala assim, a luta do século XX, ele fala isso já em 1902, 1903, ele bem no comecinho. A luta do século XX não é entre classes na escala de produção capitalista, entre proletário e burguesia. Não, a luta, na verdade, ela é geopolítica, é entre hierarquia de nações. Ele fala, existem nações proletárias, é o termo que ele usa, como a Itália, e existem nações plutocráticas capitalistas, o termo que ele usa, que é Inglaterra, França. Ou seja, devia-se criar um novo sistema internacional onde os países periféricos vão se juntar e derrotar os países centrais para criar um novo sistema internacional de justiça, igualdade e paridade de forças. Essa ideia, ela é animada no próprio regime fascista de Mussolini, é o que o leva nas suas aventuras colonialistas no norte da África. O que é a escolha mais fatídica que ele fez, porque acaba jogando no colo de Hitler no futuro. Mas ele foi uma aventura colonialista, não porque ele era europeu e queria colonizar, não. É porque ele queria ter, pelo menos, digamos assim, na cabeça dele, uma igualdade de colônias e poderio com a Inglaterra para poder competir com ela. Se a Inglaterra não ia ceder suas colônias ou partes delas, então Mussolini ia pegar as dele para não ser mais um país subalterno aos olhos ingleses e poder competir de igualdade entre eles. Né? Então, engraçado que essa ideia ela surge de estirpe nacionalista italiana ali, ela é um grande fundamento da visão geopolítica fascista, que depois é adotada nos movimentos terceiro-mundistas de estirpe revolucionária socialista, africanas a maioria das vezes. Teve o cara que fez o prefácio do meu livro, o Antônio Messina, que é um amigo meu lá da Itália, ele é um acadêmico, ele foi, cara, deixa eu lembrar, para qual país que ele foi, cara? Ele foi pro Senegal, uma coisa assim? Foi pro Senegal para fazer a tese de doutorado dele e encontrou nos arquivos, eu tô chutando se é Senegal, não lembro, posso confirmar depois, mas ele foi lá nos arquivos e encontrou textos do Mazzini, o profeta do Ressurgimento, traduzindo-os para a língua africana em questão, justamente as partes que era da ideia de criar um nacionalismo desenvolvedor que pudesse competir com as nações mais poderosas. E isso era um grande pensamento recorrente em nacionalistas africanos que também eram marxistas. Muitos essas revoluções anticoloniais na África, que muitos marxistas aí celebram, tiveram grande influência da visão geopolítica nacionalista italiana e fascista. Justamente para poder combater contra a periferia do capitalismo e digamos assim, do mundo global, né? Que foi uma das ideias que animaram o fascismo italiano. Então, sim, eu acho que essa ideia de luta de países contra países em questão geopolítica de poderio, na verdade, é algo muito comum e algo que animou, digamos assim, várias revoluções nacionalistas e nacionais socialistas na história. Se ela continua hoje, não é nenhuma surpresa para mim. Certo? Perfeito. Ela pode ter mudado, digamos assim, uma roupagem teórica que se tornou mais popular, como o próprio duginismo, que o seja, né? Mas a ideia é a mesma, né? E é sempre agora, mudou-se do eixo europeu, central e Inglaterra e passou-se para pegar toda a OTAN / Estados Unidos agora, né? Muda-se o eixo de poder, muda-se a teorização dos países periféricos para derrubar os países centrais, né? A ideia é a mesma, na minha opinião. Perfeito.
Eu tô até pensando que eu não queria entrar nesse assunto porque eu sinto que eu tô forçando um pouco a mão, mas é. Hum. O fio condutor que parece que existe desde sempre, desde os primeiros movimentos que a gente entende como revolucionários, é um progressivo embate entre hierarquia e igualitarismo, em qualquer medida. Ou que eu identifico, no meu entender, o que eu identificaria como direita e esquerda, mas não precisa disso se não quiser. Uhum. Eu já me meti em certas em certas bate-boca por sugerir que existiria libertarianismo de direita e esquerda, mas enfim. Uhum. Parece existir essa progressiva. Por exemplo, você pode. A exaltação da nação ela seria revolucionária no sentido em que ela busca um questionamento daquela hierarquia interna. Né? Ah, por que só o rei? Toda nação deveria ser de igual importância. A partir do momento. Ah, você tem a nação agora, você tem várias nações. Aí você começa a questionar a hierarquia entre as nações, e busca uma igualdade entre as diversas nações. Parece sempre essa contínua busca pelo igualitarismo, uma contínua rejeição da hierarquia. E até justamente por terem essa mesma fundamentação, que você pode ter alguém criando uma ideologia política que vai misturar coisas que supostamente seriam antagônicas como fascismo e comunismo. Porque no fundo eles estão buscando essa contínua equalização de tudo, né? Isso é engraçado. O nazismo poderia pensar que não se aplica a isso, mas se aplica, porque eles viam, o Hitler, por exemplo, ele via que o que reinava a desigualdade na Alemanha era a influência dos capitalistas judeus. Uma vez que eles fossem extirpados, segundo Hitler, ele ia criar uma comunidade popular em que todos os arianos teriam as mesmas oportunidades e seriam iguais na possibilidade de seu próprio desenvolvimento para a nação. Não é até que meio que se encaixa nessa tua visão? Não, perfeito. É uma homogeneização da nação alemã. Né? Você ainda assim está tendo uma rejeição muito grande a qualquer tipo de hierarquia natural, vamos dizer assim. E é engraçado que, embora todos esse apreço para o fim das hierarquias, né, essa busca do igualitarismo geralmente acaba criando hierarquias muito mais poderosas e perigosas do que as naturais que existiam antes, digamos assim, né? Sim. Só como o professor complicou, dessa vez elas são justificáveis, né? Porque elas estão objetivando aquele fim. Elas se justificam moralmente como o fim vai ser... Vai nos... Como é que é? Absolver. Cara, eu lembrei de uma anedota. Tem um amigo meu, conhecido, ele era um comunista maoísta hardcore na época, né? Meu Deus. E ele tinha um outro colega... Eu já tive sócio comunista, tá? Pelo menos ele foi honesto comigo, mas eu sei que ele me mataria numa revolução, então tudo certo. Ele tinha um colega que foi fazer uma tatuagem e ele tava bêbado. E ele queria tatuar uma frase do Fidel Castro, cara. Que é aquela: a história nos absolverá. Né? Bem a mentalidade revolucionária de que acha que a história, essa coisa abstrata que no futuro não aconteceu, vai os absolver tudo que eles façam aqui, né? Só que o tatuador, ele tava bêbado, e o tatuador também tava bêbado, e o tatuador estatuou assim: a história nos absorverá. Aí eu pensei, o tatuador entendeu perfeitamente o que acontece. Genial. A história não vai te absorver, ela vai te absorver e não vai te justificar nada, cara. A história nunca absorveu Stalin, nunca absorveu nenhum deles, só os absorveu e os ignorou. E os projetos deles não se concretizaram. Grandes esquemas das coisas, aquele esforço não foi para muito lugar, né? Não, o próprio Hegel, né, achava que o Estado prussiano, claro, ele era pago pelo Estado prussiano, então, pensar um pouco nisso, achava que o Estado prussiano era o ápice da humanidade e aquilo era, digamos assim, um dos fins da história, digamos assim, né? Mas a história, ela tem uma tendência muito chata a ignorar os históricos da história e só, depois que eles morrem, continuar, entendeu? Perfeito. Agora, deixa eu ver... Não, isso aqui já foi respondido... Tá, aproveitando que a gente já passou de 1 hora aqui, é algo que eu acho muito importante pontuar, porque também tem algumas outras leituras que eu queria mencionar aqui, mas historicamente, a gente analisou o que historicamente é a mentalidade revolucionária, a gente limitou esse contexto cristão, só que, e já dá uma certa dica, né, de que eu acho que seria a sua resposta, mas o que na história, se é que existiu, o que é o antagonista da revolução? Existe alguma força antirrevolucionária
que também existe, ou só existe a não-revolução? Não, perfeito. Assim, é engraçado que as forças revolucionárias, a meu ver, elas sempre são mais politicamente e militarmente preparadas. Porque elas têm um objetivo que para elas é inexistente, que para elas é um objetivo que deve ser concretizado, portanto eles conseguem olhar para esse objetivo e mudar toda a sua vida em busca dele. As forças reacionárias, forças que não são revolucionárias, elas geralmente são muito mais difusas, porque elas não têm um núcleo de objetivo único de mudança radical que deve ser empreendido. Elas geralmente buscam soluções possíveis, pragmáticas, dentro de um escopo de ordem mais natural, ou digamos assim, de um ceticismo mais natural quanto ao o que é possível fazer, né? O revolucionário, por definição, ele é muito otimista quanto à natureza humana. Ele acha que a natureza humana pode mudar radicalmente devido a esquemas de revoluções políticas, mudanças radicais nas estruturas da sociedade vai mudar os seres humanos, coisa assim, né? Um antirrevolucionário como eu é tremendamente cético quanto a isso. Eu não acho que se você fazer uma revolução comunista amanhã, se você mudar as estruturas de sociedade, você criar uma estatização dos meios de produção, em 100 anos você vai mudar os seres humanos. Acho que não. Não mudou em Cuba, não mudou na União Soviética, não mudou na Coreia do Norte, não tem por que pensar isso. Por isso que os reacionários, digamos assim, vou usar esse termo, eles estão sempre em desvantagem, que os revolucionários estão sempre mais preparados, com objetivos mais, digamos assim, focados, e eles se unem em grupos e formam partidos, e formam hierarquias, e planos e estratégias, enquanto que o reacionário ele só quer resolver problemas, digamos assim, esporádicos, dentro do que é possível num ceticismo quanto à possibilidade dos meios. É por isso que eles geralmente falam que é uma reação, porque eles só realmente se unem para agir quando o revolucionário alcança o poder e faz um estrago tremendo. Aí eles são forçados a realmente criar assim, uma estrutura de luta, de estratégia, de política, sabe? Porque eles são forçados por um inimigo muito maior, muito mais preparado, que o jogou contra a parede. Por isso que eles são vistos como uma reação, né? Na minha opinião, assim. Você pode pegar várias forças de reação, o próprio catolicismo, por exemplo. Uma das maiores forças de reação, né, de ordem natural da humanidade é o próprio catolicismo, a Igreja Católica, em vários sentidos, né? Resistiu em várias medidas ao nazismo, resistiu em várias medidas ao fascismo, nem se fala do comunismo, né? E você tem ideias, tipo, liberal, de estirpe libertária, que fala que a natureza humana ela é de forma imutável ou dificilmente maleável. Você tem, por exemplo, a própria praxeologia do Mises. A praxeologia seria algo imutável no tempo que é de acordo com a natureza humana e como ela é, né? Nenhum esquema político vai alterar isso. Então você já coloca um entrave em planos revolucionários. Isso seria uma força de reação. Não é nada metafísico, fundamentado em Deus. Seria fundamentado, digamos assim, num a priori epistemológico, né? Mas é uma força de reação, porque cria um ceticismo quanto aos meios possíveis de mudanças radicais na via política, né? Na minha opinião. Pensei em tanta coisa agora, mas uma primeira coisa que isso me fez lembrar do livro do Michael Mellis, não do livro dele, mas nos comentários, né? The New Right, falando sobre a nova direita americana. Como é difícil definir elas, ao ponto que você só consegue definir a nova direita como basicamente um conjunto de pessoas que eles podem ser unificados pelo que eles odeiam, né? Exatamente. Eu não quero saber do esquerdismo, eu não quero saber vamos dizer assim, do progressismo, né? Uhum. Mas o grande problema, e isso é um grande desafio para qualquer direita ou posição antirrevolucionária, é que no fim das contas, aquilo que é definido pela negação não existe, né? Exatamente. Aí... Na verdade, eles se definem, digamos assim, por uma necessidade de luta para preservar as várias coisas, as várias ordens que eles julgam como certas e naturais, mesmo que elas não sejam, entre eles, aceitadas mutuamente. Sim. Mas o que os une é, digamos assim, um instinto de sobrevivência, né? Porque isso é uma grande desvantagem que os reacionários, a reação, tem contra os revolucionários. Os revolucionários, eles estão dispostos, eles entregam a vida e tudo mais, como nós falamos, para a sua causa. E o reacionário, a reação, geralmente não tem esse impulso e não tem esse instinto nem esse desejo, porque eles aceitam muitas vezes a ordem das coisas como elas são, em certa medida, vivem nela,
criam-se famílias, empresas, institutos e criam raízes nas sociedades, enquanto que muitos revolucionários optam por sair da sociedade moralmente e socialmente e focar apenas na sua revolução. Isso cria um militante muito mais capaz em fazer sacrifícios necessários para fazer sua causa. Coisa que raramente você vê em uma força da reação, a não ser que eles estejam ameaçados de morte por essa força revolucionária. Eles são obrigados a fazer algo drástico, né? Isso é uma grande desvantagem de estratégia da reação, frente aos revolucionários, geralmente. Uma coisa sobre a questão de quais seriam as forças anti-revolucionárias. Um livro que eu li faz pouco tempo, fizemos uma live aqui discutindo, não fui pago também, mas esse aqui, né, Metafísica da Revolução, do Daniel Scherer. E assim, ele faz um caso muito, ele faz uma justificativa muito boa de qualquer posição dele, mas no fundo eu tenho a sensação de que ele está repetindo uma coisa que você ouve muito de, talvez, tradicionalistas, alguma coisa assim, que é basicamente dizer, no fundo é tudo liberalismo. Houve essa quebra da tradição e no fundo é tudo vários sabores de liberalismo. Seja o marxismo, seja o nazismo, seja tudo. Eles partem desses mesmos pressupostos. Mas o que eu vou dizer? Eu consigo entender esse argumento se você entender os movimentos revolucionários modernos como uma... como é que eu digo? Como uma revolta contra uma certa ordem liberal, né? Porque, da maneira que eu entendo, depois se quiser comentar, discordando uma coisa, liberalismo ele é uma tentativa de burocratização de todas as relações humanas, né? É a crença de que todas as desavenças humanas elas podem ser, elas são conciliáveis, elas podem ser resolvidas burocraticamente. Então, na verdade, você não tem um objetivo final definido para a história, né? Você pode partir do pressuposto que a história evolui, mas você tem assim uma perpetuação perpétua é complicado, né? Mas você tem uma perpetuação infinita da sociedade, porque aquela burocracia ela pode sempre gerir quaisquer problemas que sustentem. É que eu acho que o liberalismo ele coloca que os fins estão sempre fora do escopo coletivo e sempre do indivíduo, e é impossível determinar isso de maneira única, né? Sim. É um argumento que ele faz aqui, porque quando ele fala, ele estabelece uma distinção entre o que seria o liberalismo e o pensamento tomista, né, que seria o pensamento clássico. Quando você fala na moralidade, a moralidade tomista, o ser humano, por sua natureza, ele é orientado a um fim, né? Não existe dicotomia ser-dever-ser, porque, na verdade, o dever-ser ele deriva do ser. Ele deriva da sua própria natureza, de quem você é, da sua descrição, vamos dizer assim. E o liberalismo ele quebra com isso quando ele separa as duas coisas e coloca os objetivos das pessoas, os fins das pessoas, como coisas completamente independentes. Então até coisas como o bem comum, na visão clássica, ele seria um bem que existe, digamos assim, o bem das pessoas, existe o bem da sociedade, como uma coisa distinta. E no caso, no liberalismo, o bem comum ele é o agregado dos bens individuais, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer se entenderia, acredito que não, que entenderia, sei lá, os movimentos revolucionários como simples tipos de liberalismo, mas seria possível entender os movimentos revolucionários como... Aqui eu vou sair numa outra tangente, que eu tenho essa ideia das... Como é que chama? Uma certa de reposição de valores. Digamos que você tem um prédio qualquer, um arranha-céu, que ele foi construído aos poucos, aí chega no final, você tem lá a cobertura, todo mundo quer morar na cobertura, né? E você pensa assim, a gente não precisa mais dos outros andares, nós já temos a cobertura. Você começa a destruir os outros andares. Só que aí você se dá conta de que você quebrou as fundações daquele prédio, a cobertura vai cair junto. E na pressa, no desespero de manter aquilo lá em cima, você encontra um substituto. Ao invés de você colocar uma coluna bem feita, coloca uma tora, alguma coisa assim. Você encontra um substituto que é pior, uma distorção do que deveria ser o sustentáculo normal, né? E muitas vezes isso acontece, né? Que a gente descarta alguma coisa importante da sociedade e acaba encontrando um substituto que é distorcido, que é uma aberração, mas na tentativa de repor aquilo. O professor entenderia, quando a gente pensa... Se fala muito na questão dos fins, né? Dos fins morais. Existe um fim da história, existe um objetivo final e por isso estamos justificados. Isso parece
uma tentativa aberrada, uma aberração de recuperar essa noção clássica de uma moralidade orientada a um fim comum? Que o liberalismo, digamos assim, tirou? Bem, eu acho que sim, porque, veja, a própria mentalidade revolucionária, como ela começa a surgir, ela surge bem antes de qualquer ideia de liberalismo, no caso, né? Sim. Ela surge mais ou menos na mesma época que o próprio São Tomás de Aquino vivia. Se eu pegar o tomismo, no caso, né? Não estou igualando uma coisa a outra, mas cronologicamente eles são contemporâneos. As primeiras manifestações, pequenas que seja, da mentalidade revolucionária estão ao mesmo século que São Tomás de Aquino, mais ou menos. A ideia da revolução, se for olharmos pela imanentização de um Scatton, é realmente a ideia suprema de um bem comum, ou bem mais, ou melhor, o maior dos bens comuns que for possível, que é a própria, digamos assim, pacificação geral e a salvação da humanidade como um todo, né? E aí você vai, conforme ela vai se manifestando na história, ela vai pegando, tipo, destrinchando esses bens comuns em bens menores. É só o bem da nação, mas é o bem da raça, mas todos eles têm essa representação de ser uma coisa histórica que vai, de uma forma ou de outra, representar um bem comum histórico maior, né? De certa forma, os próprios revolucionários se diziam reagindo contra as falhas do liberalismo, justamente porque eles falavam: o liberalismo fragmenta, atomiza as vontades e os desejos e torna a sociedade apenas um jogo de vontades onde o Estado é um árbitro frio e distante que deixa as vontades correrem à solta. Todos os fascistas eram contra isso, todos os nazistas eram contra isso, os comunistas nem se fala. Eles queriam substituir essa atomização que diziam que, né, enfraquecia os indivíduos, tornava-os aburguesados, na terminologia deles, para trazê-los de volta para uma nova mentalidade militaresca de sacrifício comum por uma causa maior. O próprio Hitler falava que por que o ariano é superior para Hitler? Por causa da sua genética altruísta, que não busca um lucro pessoal, mas busca o sacrifício em prol da sua raça, da sua comunidade. É isso que o torna superior ao judeu. O judeu seria o liberal por excelência para Hitler, porque a genética do judeu é o egoísmo em busca do lucro. Por isso que ele é uma raça parasita inferior. E tem outro detalhe também: o judeu, ele é a nação sem país, né? É o Estado que não tem o Estado, que é parasitar os Estados dos outros. Ele só existe Perfeito. Em função dos outros, né? Isso. Então você vê, essas mentalidades revolucionárias são, digamos assim, a exortação do fim comum cristão, que era para ser algo que encerrava a história, para dentro da história. É a concretização, digamos assim, do ápice do bem comum, assim, digamos assim, né? Superior a qualquer tipo de moralidade individual, de desejo individual, né? Tem que ser o sacrifício último por ele, né? Eu acho que, então, a ideia da revolução é certamente uma erradicação do que foi o liberalismo, do que é o liberalismo, surge antes e continua surgindo para erradicar qualquer manifestação de moralidade individual, atomizada ou burguesa, assim, né? Com certeza. É por isso até, quando a gente olha por cima a quarta teoria política, né? Parece que é um bem bolado que Dugin consegue juntar tudo ali: comunismo, fascismo, tradicionalismo. A única coisa que ele não consegue conciliar e que ele toma como o rival dele é o liberalismo. Exatamente. Eu tenho uma opinião sobre o Duginismo, assim. Parece que, por incrível que pareça, qual foi o momento da história que, de fato, as coisas materialmente, em qualidade de vida, em qualidade de segurança, em qualidade de saúde, em qualidade de bens e serviços dispostos à população e ao aumento populacional, foi quando? Revolução Industrial, que foi a época burguesa e liberal, digamos assim, né? Final do século XVIII até o começo do século XX. E agora, depois da Segunda Guerra Mundial. Por algum motivo, muitos pensadores encontram um tremendo problema no fato de que as pessoas estejam mais interessadas no seu próprio bolso, nos seus próprios prazeres individuais, do que em algo que lhes supere a vida ou que seja algo maior que elas. Muitas vezes esses pensadores querem sacrificar a maioria das pessoas para o bem superior que ele julga certo, e por definição as outras pessoas têm que achar certo também. Certo?
Então, quando eu vejo um duguinista, um fascista, um nazista, um comunista, eu vejo um cara que está realmente usando parte da mentalidade revolucionária para justificar o sacrifício aos seres humanos em prol de um bem comum abstrato que ele representa e que ele julga-se supremo a todos os outros. Temos que fazer a revolução aqui contra, assim, contra o mundo moderno, contra a burguesia, contra o hedonismo, não sei o quê. Tá bom, você está falando isso. Por que o Zé da esquina deveria achar isso? Por que o cara lá... Porque o cara tá jogando, sei lá, League of Legends, depois eu comer um McDonald's, não tá nem aí pro teu livro, não sei o quê. Por que isso se aplica a ele? Não, porque eu represento a história, porque eu represento isso, não sei o quê. Você tá dizendo isso. Só porque você disse isso é verdade? Acho que não. É por isso que eles fazem essas ideias de sacrifício geral da humanidade, sacrifício coletivo de todo mundo, em nome das ideias dele, e eles vão ser os burocratas do Estado, que vão sacrificar os outros em nome das ideias dele, que depois não vão dar em nada, né? E volta tudo ao status quo de querer reconstruir e trazer a vida normal para as pessoas. É um tipo de racionalização ideológica gigantesca de um vício, de um egoísmo absurdo, de se achar mais importante que os desejos individuais das outras pessoas, porque você supostamente é o escolhido da história, o escolhido da geopolítica, o escolhido da nação, não sei o quê. É racionalização de um vício absurdo de egoísmo, né? E todos eles que falam que os humanos não deviam ser egoístas, têm que ser mais altruístas, são os maiores egoístas que acham que devem sacrificar os outros por suas causas, tá? Não há maior egoísmo que isso, tá? Acho que para tentar finalizar aqui, até porque a gente tá chegando no tempo, não sei se depois a gente encontra alguma... Bom, depois a gente vê isso. Mas uma preocupação minha, pessoal, e até eu comentei antes da live, é que assim, eu tenho um certo apreço por ideias separatistas. Eu acho que às vezes sou mais separatista do que libertário, e tudo mais. Não só pela questão, muitas vezes se fala, a gente paga muito imposto pra federação e tudo mais. E não volta nada. Tem essa motivação, ela é uma motivação legítima e tudo mais. Mas eu me preocupo bastante um pouco com a questão de identidade, por exemplo. Você tá num estado, numa região, você percebe que existem coisas que são diferentes de outro lugar. E parece um pouco negativo quando você vê uma certa uniformização, né? Eu posso ficar aqui culpando, é culpa de Vargas, que criou o Carnaval da Sapucaí. Tudo bem, existe isso, mas não dá pra se negar que existe um pouco de processo orgânico nisso também, né? Os meios de comunicação e tudo mais. A gente vai... Muitas pessoas reclamam, olha só como é que as casas eram diferentes em cada região antigamente, agora é tudo igual. Tá, mas isso é meio que esperado se você tem informações trafegando mais longe, né? Por exemplo, métodos construtivos que antes você não conhecia, você só conhecia o do seu vizinho, agora você conhece como o cara fez uma casa lá no, sei lá, do outro lado do mundo, e você acha mais legal, você quer fazer daquele jeito. Esse processo, ele é orgânico também, em boa medida, né? Essa homogeneização. E quando eu olho pra isso, só que às vezes me dói um pouco, eu não posso negar, me dói um pouco. Cara, eu tenho medo de que certas coisas que são culturalmente locais, elas vão se perdendo com o tempo. E eu fico pensando, existe uma maneira de pensar, não nacionalismo, mas algo análogo ao nacionalismo, existe maneira de se propor um patriotismo que fuja dessa armadilha revolucionária, sabe? Quando pensando nessas preocupações que tem a ver com a identidade de um local, identidade de uma determinada população e tudo mais. Perfeito. Ou ela é sempre uma armadilha? Assim, tem dois perigos, eu acho que talvez na sua pergunta tenha ficado como correlacionados, mas para mim são distintos. Uma que é a mentalidade revolucionária, seja nacional-socialista, seja globalista, e tem a globalização. Para mim, não são coisas análogas, não são similares. O globalismo não é globalização. O globalismo, digamos assim, é uma ideia política com agentes concretos, né? O globalismo, ele é a consequência de certas novas integrações tecnológicas, digamos assim. Só para clarificar, o meu medo aqui, o risco, é de, por exemplo, desenvolver uma mentalidade revolucionária por um certo receio dos efeitos da globalização. Não tratando a globalização como revolucionário, mas assim, o risco de você cair num pensamento revolucionário por uma preocupação com certas consequências. Não, isso é legítimo, sim.
Primeiro, eu quero deixar claro assim, o que eu acho dessa questão da globalização e dos costumes, né? Eu não sei se você é cristão ou não, não sei o seu background, né, de visão de mundo, assim, mas eu sou um agnóstico que acha que as identidades culturais, religiosas, linguísticas e depois nacionais, em consequência, surgiram num contexto em que elas eram muito necessitadas para fins de sobrevivência coletiva, né, e expansão, digamos assim, desse grupo social, desse clã, dessa tribo que depois para as cidades, estados e países. Ela, para mim, que tem uma visão muito evolutiva, assim, isso para mim teve uma necessidade histórica até aquele ponto, quando talvez ela tenha se tornado um pouco mais obsoleta na visão prática da coisa, devido a essas novas tecnologias que possibilitam uma integração que vai tornando essas características identitárias não tão úteis quanto mecanismo de sobrevivência do corpo social. Não seria algo que eu desejo ou que eu acho ruim ou bom, eu só constato na minha percepção de que conforme você cria um mundo que fatalmente é globalizado, com internet, com coisa assim, a necessidade de criar um núcleo tribal ou pequeno com características muito identitárias para preservá-lo e ajudar na sua expansão chega ao seu limite de utilidade, digamos assim. Agora, se tem o risco de criar uma mentalidade revolucionária nacional socialista ou nacional revolucionária para, digamos assim, impedir esse processo ou controlá-lo, digamos assim, né? Tem esse perigo, claro, se você coloca que a sua comunidade, a sua visão comunitária, suas culturas, sua religião e tal, é o que detém, digamos assim, a sua própria identidade, sem a qual o ser humano, o indivíduo, não tem uma existência digna ou não vale a pena existir, e que, portanto, a luta para salvar isso sobrepõe qualquer medida de dignidade humana ou de moralidade básica, então sim, você tem um problema muito grande de criar um tipo de movimento desse tipo, certo? Porque se você vê que o seu grupo étnico, social, cultural não tem razão de existir num mundo globalizado e que, portanto, qualquer tipo de luta serve para salvá-lo, você vai acabar caindo numa mentalidade revolucionária que vai justificar todo tipo de crime e transgressão para preservar o seu bem maior, porque sem ele não existe nem razão de existir. Assim. Agora, se você vê que dá para preservar um pouco da cultura dentro de um padrão de luta e de moralidade razoável, sem, digamos assim, fazer um regime totalitário, fazer uma revolução absurda, campo de concentração, mas que você dá incentivos para as pessoas manterem essa cultura, é também possível. É um meio gradual de convencer as próprias pessoas de que é benéfico manter essas culturas. Né? Porque se está acontecendo a sua erudição, é porque muitas vezes as pessoas não estão sentindo a necessidade daquilo como importante para a sua sobrevivência. Esse é o meu ponto, entendeu? Certo. Não, é o grande, como é que eu digo? É a grande pulga atrás da orelha, né? Na verdade, isso. Se não é orgânico, não é cultura, no fim das contas, né? Esse é o problema. E eu acho que foi orgânico justamente por uma necessidade de sobrevivência da dada grupo social, espécie, digamos assim, né? E naturalmente, quando você tem uma pressão do meio para que você crie algo, mantenha algo que vai lhe garantir uma sobrevivência, uma vantagem na sobrevivência e na competição, então claramente aquilo organicamente vai surgir, né? Mas quando todo o contexto joga o contrário, joga pressões contrárias a isso, aí realmente é muito difícil que organicamente isso surja, né? E é por isso que muitos países têm medidas políticas para incentivar isso, porque não é mais orgânico, infelizmente. Mudou o contexto, né, disso tudo. Até pensei aqui, o colega, o Gustavo, comentou sobre o Sacro Império, que me faz pensar na ideia do Hans Hoppe, né? A ideia, eu quero um mundo de Liechtensteins, né? Seria talvez a síntese entre a visão libertária e talvez a preservação de identidades. Você tem, digamos assim, divisões tão pequenas, políticas, ao ponto de que elas quase agem funcionam como agentes individuais. Você tem uma pulverização muito grande, né? A questão da subsidiariedade também, né? Se você pensar, por exemplo, você comentou da visão católica. Na verdade, a visão católica, ela é... A Igreja Católica, de uma maneira geral, tá no próprio nome, ela é universal, né? Então, ela é globalista, de certo modo, e isso já foi até bastante... Já tornou ela como uma vilã, por exemplo, na propaganda
até da própria KKK nos Estados Unidos, né? Visto Sim. aquela influência estrangeira e tudo mais, aquela... Uhum. Mas acho que a ideia é justamente isso, você ter diga assim, um conjunto de princípios que eles têm que ser compartilhados pelo mundo inteiro, mas dentro desse arranjo, você pode ter uma espécie de subsidiariedade. O que poderia ser resolvido localmente, deve ser resolvido localmente, né? Até porque é da própria... Desculpa, só... Uhum. Até que é da própria... Como é que fala? Não gosto de usar o termo natureza, mas é até do próprio comportamento natural humano, né? Você ama mais o vizinho, o World Amores, né? Você ama mais o vizinho do que o cara que tá lá na Indonésia, até porque você não conhece ele, você não conhece os problemas dele. Perfeito. Você tem uma inversão quando acontece aquilo, você tem uma pessoa desordenada, até quando acontece aquilo, até que o Pondé fala, né? A pessoa que ama a humanidade, mas odeia o vizinho porque é bolsonarista, entendeu? Aí isso é um desarranjo total, mas uma pessoa normal, digamos assim, ela se preocupa com o que está mais próximo dela, né? E depois tem uma gradação, assim, aquilo vai diminuindo. Pra ela ter um amor pela humanidade inteira, teria que ser um amor muito raso, né? É por isso que eu acho que o catolicismo, digamos assim, é até hoje a melhor ideia de uma percepção universal de todo da raça humana, no sentido de que o que eles impõem são 10 mandamentos, fáceis de memorizar, fáceis de seguir, se você não for um troglodita, né? E, digamos assim, é uma percepção universal de que todo ser humano consegue alcançar a graça através do arrependimento e do exame de consciência, sabe? E seguindo os mandamentos que não são nada exagerados nas suas imposições. Essa percepção é genial no sentido que você consegue unificar o próprio mundo inteiro numa percepção moral generalizadora, assim. Né? Então, acho que o aspecto, o projeto global mais bem sucedido é o católico, porque ele não quer um império, digamos assim, militar, político, mundial. Ele quer uma percepção mundial de que todos são iguais perante Deus, todos têm a centelha de Cristo, todos podem alcançar a graça através do arrependimento em Cristo. Né? É uma busca individual à ascensão da graça e não, digamos assim, uma imposição política militaresca. Então, para mim, esse é o globalismo que funciona por excelência, digamos assim. Que no fundo como é que eu falo? Talvez a manifestação mais completa do projeto socrático, no fim das contas. Porque o que acontece? Muita gente olha para a República e fala, olha só, Platão é fascista, Sócrates é fascista porque queria reger isso e aquilo. Na verdade, o que eles estão tentando resolver é o seguinte, o que existia nas polis? Existia o que seria o extremo dessa visão identitária, né? Existe a lei de cada cidade que é o costume. Sim. Uma coisa é verdade em um lugar e outra coisa é verdade em outro. E o que eles estão se perguntando, o que Sócrates está se perguntando? Não, mas existe o costume, existe que ele é imposto pela força, mas nesse entrevero todo, existe a verdade? Existe o certo e o errado, que poderia ser aceito por todo mundo? E, no fim das contas, essa que é a grande preocupação, né, deles. Eles estão, na verdade, sendo anti-autoritários, né? Perfeito. Eu acho que a Igreja Católica, o cristianismo, foi a resposta mais bem sucedida a esse dilema na história da humanidade. Veja que é a religião mais popular do mundo ainda hoje. Eles conseguiram cristianizar a Europa inteira, a norte da África, antes do Islã meteu o pau lá, justamente não por armas, não por ferro e fogo, mas justamente por procissões e palavras e gestos e exemplos, né? Os mártires, os sacrifícios. Então, eles conseguiram unificar todo um continente através de uma mesma percepção moral temporal do que é ser humano e do que é ser salvo, mantendo várias culturas diferentes dentro do mesmo escopo de cristandade. Para mim, esse é o projeto mais bem sucedido nesse sentido, né? Agora, só para encerrar, se o professor tiver tempo ainda, não sei se tem alguma pergunta que foi feita aqui. Alguém comentou, gostaria de... Cadê? Tinha visto alguma coisa. João, fale do livro do Hitler do Thomas Weber, que eu comprei por sua indicação. Não conheci. Oh, que bacana, cara. Deixa eu pegar ele aqui. Não conhece aqui? Se chama Tornando-se Hitler. É um livro do Thomas Weber, né? O Thomas Weber ele foi pupilo do Ian Kershaw, que é o maior biógrafo de Hitler, e o Weber o superou, né? Esse livro é de 2017, é bem recente, e eles publicaram aqui no Brasil no mesmo ano, que é algo raríssimo, assim, né? É o que mais atual que a gente tem hoje em dia de conhecimento sobre a biografia e a vida de Hitler. Esse livro aqui é importante por quê?
ele pega o período de 1918 a 1926 da vida de Hitler. Ou seja, é quando ele volta da Primeira Guerra, ele chega em Munique, e em apenas 8 anos, de 18 a 26, ele sai de um Zé Ninguém, que era simpatizante do marxismo, não tinha opinião formada sobre os judeus. Ele sai, depois de 8 anos, com Mein Kampf na mão, pronto para fundar o Partido Nazista de novo e colocar o mundo de joelhos. Como isso acontece em 8 anos? E essa transformação absolutamente radical é totalmente explicado no livro aqui, porque ela traz uma gama de pessoas que conviveram com Hitler, os seus testemunhos, as suas cartas, as suas falas. E mostra um Hitler totalmente diferente que o senso comum idiota tem hoje em dia. Hitler começou como um simpatizante do marxismo. O seu primeiro cargo político foi como representante de soldados de um governo marxista em Munique, controlado por um judeu. Ele não tinha ideia de que os judeus tinham uma conspiração para derrubar o mundo e a Alemanha, e ele foi adquirindo isso aos poucos, primeiramente porque ele era um anticapitalista. Hitler se tornou antissemita porque ele aprendeu que o capitalismo é algo ruim e associou depois aos judeus. Então, ele virou um anticapitalista, por consequência ele virou um antissemita, e depois ele colocou o marxismo como igualmente uma criação do judaísmo capitalista. Isso daqui é explicado em tremendos detalhes nesse livro aqui, que eu acho sensacional, tá? É o mais atual e top de linha, assim, de historiografia sobre Hitler que a gente tem no mundo. E, por sorte, temos uma tradução no Brasil da editora Record. Quem quiser ler, Tornando-se Hitler, do Thomas Weber. É sensacional, tá? Tá aí a recomendação, então, pra vocês e pra mim também. Só deixa... Tem uma última pergunta aqui do Gustavo. Poderíamos entender o fascismo como uma espécie de liberalismo de democracia no sentido que ele é maziano? Eu não sei a quem é o Maziano de Mazzini? Pelo que entendi, é a opinião do próprio Gentili. É que tá, o Gentili, ele não vê o... É engraçado, a minha tese, a minha dissertação de mestrado, uma boa parte dela fala justamente do que o Gentili pegou de Mazzini. O link da minha dissertação tá na minha Linktree, ali nas minhas bios do Instagram, do Twitter, você pode ver e baixar, pode ler se quiser. Já tá na descrição aí, pra quem... O Gentili, claro, o Mazzini, ele não era um fascista, seria anacronismo falar isso. O Mazzini, ele era um adepto do liberalismo, mas de um liberalismo social, né, muito próximo da doutrina social da igreja, digamos assim, né, com um tipo de igualdade entre as nações e igualdade entre as classes produtoras, trabalhadores e tal. O Gentili não pega exatamente isso do Mazzini. O Gentili pega o ardor revolucionário do Mazzini como um profeta e precursor do fascismo, no sentido que ele é um unificador da vontade geral da nação italiana. Né? O Gentili fala que o Mazzini exortava que os indivíduos não devem pautar-se nos seus prazeres individuais, mas devem se sacrificar em prol de construir uma nacionalidade, construir uma casa própria, uma nação própria aqui no mundo. E, portanto, eles devem trabalhar juntos, se sacrificarem juntos e não deixarem levar-se pelos prazeres burgueses, individuais, tal, não sei o quê. O Gentili interpreta isso como uma exortação ao sacrifício dos indivíduos nas milícias fascistas. E que o projeto mazziniano da unificação sacrificial do indivíduo pela nação é concluído pelo fascismo de Benito Mussolini. O Gentili, assim, a maioria desses ideólogos, quando eles vão interpretar um autor de épocas passadas, eles são muito seletivos, às vezes, no que eles escolhem e o que não escolhem que vai ser usado, né? Não foi diferente aí. O Mazzini, eu até acredito que o Mazzini provavelmente não apoiaria o regime fascista no molde que ele se tornou, tá? Conhecendo o Mazzini, ele não seria talvez tão fã da questão corporativa, eu acho. Mas isso seria anacronismo, é só minha opinião. Mas eu acho que o Gentili, ele pegou mais essa questão do sacrifício coletivo em prol de uma nacionalidade, né, de maneira divina, um sacrifício divino em prol da nação, que o Gentili usa nossa interpretação do que é o fascismo. É bem complexo, é bem abstrato, mas tá lá na minha dissertação de mestrado, que tá na minha Linktree, se tu quiser baixar lá, tá? Tá bem certinho as fontes lá, se tu quiser. Eu agora fiquei curioso de que maneira ele poderia ser... ele seria visto como... Você falou que ele seria um socialista liberal, não liberal socialista, não sei. Esse lado liberal seria por uma questão de rejeição à nobreza, alguma coisa assim? Isso. Isso. Tudo bem. Perfeito. Perfeito. Agora só tem só pro Thiago, que ele tá aqui,
não, não dizer que eu não li a pergunta dele, que gostaria de ouvir um comentário de ambos sobre a opinião do 38 sobre a Lei Áurea. Minha opinião é que o 38 é corno. Porque todo Bitcoiner é corno. Essa questão da Lei Áurea, eu critiquei o 38 no Twitter e por acaso viralizou com 500 mil de impressão e ele me bloqueou. Então essa é a minha opinião sobre ele. Eu não li pra ele. Não tem mais jeito. Ó, a tradução aqui boa pro Mein Kampf, Minha Peleja, por Adolfo. Minha peleja, Acho que é isso mesmo. Será que tem mais alguma pergunta? Vou procurar uma interrogação aqui. O que define uma mentalidade revolucionária? Esse pessoal, nas minhas lives que eu participo, o pessoal fica se matando um com o outro, né? Nos comentários. Sempre é bom, deixa que eles se resolvam. Pois é. Tem a Cíntia que perguntou, mas não sei se já foi respondido. O que define uma mentalidade revolucionária no contexto atual e como ela difere de interpretações históricas? Existe alguma quebra ou no fundo ainda é a mesma busca pelo... A estrutura no fundo ela permanece a mesma, na minha opinião, tá? A ideia de que um acontecimento futuro, um projeto futuro, geralmente englobalizador da história, né? Ou que vai afetar toda a humanidade em alguma medida, é o juiz supremo dos atos atuais e, portanto, os representantes desse juiz supremo que só existe no futuro são eles mesmos os juízes máximos da moralidade suprema no presente. Logo, qualquer ato individual ou percepção individual tem que ser alinhado com a causa. O revolucionário, por definição, ele não permite que o indivíduo seja neutro ou não ligue para a sua causa. Pode ser que um indivíduo, um cara é apolítico, ele realmente não liga para a política, nunca leu nada sobre política, só gosta de futebol, é um contador que gosta de futebol e só isso. Vive a vida dele. O revolucionário não aceita que ele seja assim. Se você não está ativamente ajudando a causa ou simpatizando com ela, você é ipsis literi um inimigo dela. Ele automaticamente julga a sua vida insuficiente perante a causa dele, que é o que legitima o resto da história humana, portanto a sua vida é insuficiente e, se necessário, vai ser sacrificada. Esse tipo de pensamento perpassa todas as manifestações revolucionárias atuais também. Se você não vai sacrificar para a causa, para a guerra, para a causa que eu quero, para a guerra apocalíptica que eu quero, então a sua vida não tem sentido e nós vamos te sacrificar porque a sua vida não tem sentido. Quem decretou? Eu. Porque eu represento o bem supremo que só vai acontecer por minha causa. Isso é a estrutura básica que permanece em todos os momentos revolucionários até hoje. Tá? O contexto e, digamos assim, o substrato, a substância dela, ideológica e estratégica, muda bastante. Tá? Mas se você cafucar lá e cavar, você vai encontrar essa própria estrutura de perversão e alteração moral do sujeito. Isso me faz pensar aquela coisa, né? Por isso que eu vejo quase como uma aberração do pensamento tomista ou clássico de maneira geral, né? O sentido de todas as coisas só pode estar em função de um sentido último, né? Pro revolucionário. Assim, mas é engraçado que, na minha opinião, do tomismo, que é o doutor da igreja, a igreja, ela realmente prega isso. Mas é engraçado que esse fim último, ele só pode ser alcançado por atos realmente individuais, de consciência individual, na busca da graça através, digamos assim, de um ato de confissão e de, como é que se fala? Arrependimento individual. Não é um projeto político coletivo imposto a todo mundo, independente da consciência, mas é através da própria consciência individual, que não pode ser um ato coletivo e político por excelência. É um pouco da ideia da... Tem gente que diz que o Tolkien é agnóstico, mas sim, eu acho interessante a ideia da eu-tragédia, né? Que existem as ações individuais das pessoas, mas o objetivo final, o que tem que ser feito, ele nunca é uma realização humana, ele é sempre a providência, né? Você tem que fazer a sua parte, mas com a consciência de que você não vai resolver o problema sozinho. Mas a questão importante é que a providência, ela não é um Estado, ela não é um governo, ela não tem braço armado, ela não tem militante, não tem polícia secreta. E ela tá fora do nosso controle, né? Tudo que nós podemos fazer é contribuir com a nossa livre e espontânea ato consciente individual, buscando melhorarmos diante da graça de Deus. Perfeito. Tá? Se você pegar isso coletivamente, você tem realmente um plano unificado espiritual para todo mundo. Mas isso diferencia-se radicalmente, né, de um plano político coletivo imposto a todo mundo. Sim, perfeito. Só
abusando só um pouco, o Gustavo perguntou: se tiver tempo para mais pergunta, eu gostaria de saber se o professor vê alguma influência do puritanismo nesses ciclos e rituais de pureza da prática revolucionária. Isso é bem interessante. Aliás, tem a ver muito com a tese da Debs também. Ah, pois é. O puritanismo, digamos assim, vamos pegar aqueles grupos que fugiram da perseguição anglicana lá na Inglaterra e foram para o Novo Mundo, no caso, né? Quakers e outros, né? Isso. Teve várias comunas lá que tentaram aplicar métodos, digamos assim, de socialistas e tal, e eles tinham geralmente essa mentalidade também. Porque, veja, muito do evangelismo, dessas coisas de Jesus Cristo dos últimos dias, tem muito essas loucuras heréticas nos Estados Unidos, né? Porque justamente esses grupos, como eles se desvincularam da Igreja Católica, né, eles estão livres para especular sobre como é a estrutura da vinda de Cristo ou como se interpreta a vinda de Cristo através da Bíblia. Algo que a estrutura da liturgia católica proibia essa livre interpretação e, portanto, limitava a possibilidade de heresias, né? Mas como eles se desvincularam do catolicismo, fugiram para o Novo Mundo e tiveram sua livre interpretação, não é de impressionar que muito desses heréticos malucos que ficam esperando o apocalipse, que ficam contando os dias e prevendo em datas, em anos nos calendários, sejam puritanos de estirpe protestante, né? Porque eles podem especular sobre isso, né? E, curiosamente, esses primeiros heréticos revolucionários, tipo Joaquim de Fiore, eles não eram protestantes porque foi antes de Lutero, né? Mas eles eram ainda membros da Igreja Católica, mas eles sabiam e tinham consciência de que eles estavam pensando em ideias alternativas e fora da apreciação católica. Mesmo assim, eles o faziam, às vezes escondido, né? Então não me surpreende que o puritanismo tenha muito isso, tá? Realmente. Não, perfeito. Mas eu acho que é isso aqui. Então, obrigado ao pessoal que tá acompanhando até agora, quase 2 horas aí, passando um pouco do tempo, perdoem o abuso, todo mundo. E também gostaria de agradecer muito o professor por isso, tipo, tô muito grato mesmo, porque como eu comentei, isso aqui é um podcast pequeno, tem pouca audiência, às vezes não tem muito um retorno de investimento tão grande, então por isso sou muito grato pela dedicação do tempo, né, que o tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Perfeito. Mas gostaria de agradecer mais uma vez e se quiser dizer mais algumas últimas palavras, fazer uma conclusão, somos todos ouvidos. Poxa, meu caro, eu agradeço muito o seu convite. Eu gosto independente de grande, pequeno, médio, eu gosto de um podcast, eu gosto de conversar. O meu papel, como falou, eu sou um professor, o meu papel é passar conhecimento e ensinar as pessoas. Eu não tenho político, eu não tenho partido, né? Eu só quero ensinar as pessoas o que eu acho que eu aprendi certo, que eu posso passar. Então, qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou fazendo, e eu agradeço muito o seu convite. Eu agradeço a todo mundo que participou, que perguntou, que gostou da live. Qualquer coisa, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter. Podem mandar mensagem lá, eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, tá? E agradeço novamente. Como eu já disse, o Linktree do professor vai estar nos comentários. Nos comentários não, na descrição do vídeo. Se eu pensar em mais alguma coisa para colocar, vou colocar também. E é isso.